Olá, jovem aprendiz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E nós vamos começar a trabalhar os conteúdos do nosso módulo de integração. Então, nessas duas primeiras aulas, nós vamos falar sobre direitos trabalhistas e previdenciários, como está aparecendo aí na tela para vocês. Esse tema, ele vai ser muito importante para vocês, né, porque vocês vão poder conhecer quais são os direitos, então, que o jovem aprendiz possui, né, sejam eles trabalhistas, previdenciários, né, o que é isso, o que significa isso. Se nós fôssemos, né, conhecer todo o universo que envolve direitos trabalhistas e previdenciários, não seria possível de modo algum em duas aulas. Então, nós vamos focar, né, naquilo que é mais pertinente a você nesse momento como jovem aprendiz, ok? É um tema que vai envolver a parte legal, né? Então vai envolver leis. Vocês vão ver que é um tanto complexo, né? Muitas vezes, mas eu vou tentar abordar aqui de uma forma que fique fácil o entendimento. Nessa primeira aula especificamente, eu quero trabalhar com vocês sobre o ECA, tá? E aí na aula que vem, realmente aí nós vamos abordar, né, alguns direitos específicos, sejam eles trabalhistas ou previdenciários, ok? E falando sobre o ECA, né? Você já ouviu falar? Você sabe o que é o ECA? Né? Eu espero que vocês estejam respondendo que sim, né? Porque o ECA ele tem total relação com vocês, com a faixa etária de vocês. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um importante, né? Um importantíssimo instrumento que traz aí as regras, né? A legislação que tem que ser seguida. Visando o quê? Visando que as nossas crianças e os nossos adolescentes estejam protegidos, né? E que possam realmente se desenvolver, né? Da forma correta, possam ter o desenvolvimento correto. Então, o ECA, ele deveria ser um instrumento que todo mundo tinha que conhecer. Todo mundo. Porque quando a gente vai conhecer o ECA, a gente vê que a família, a sociedade e o Estado, ou seja, o governo, né, a partir das políticas públicas, todas essas pessoas, ou seja, todo mundo, né, se eu estou falando de família, mais sociedade, mais o governo, todo mundo, que todo mundo precisa arregaçar a manga em prol, né, de colocar o ECA para ser seguido, de fiscalizar, né, de instruir, de explicar para as pessoas o que está escrito para que realmente, né, com o objetivo final seja cumprido, né, que essas crianças, esses adolescentes realmente estejam protegidos e no caminho para um bom desenvolvimento, tá? Então é muito bacana a gente conhecer, falar sobre esse tema. Como eu falei, inclusive isso faz parte ainda da faixa etária de vocês, e mesmo que não fizesse, né, como todo mundo deveria estar envolvido, comprometido nessa causa, né, todo mundo deveria ser, sim, né, conhecer e praticar, né, colocar em prática aí o que está escrito dentro do ECA, ok? Então vamos lá. O ECA ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado em 1990. Mas antes disso, nós já tínhamos aqui no artigo 227 da nossa Constituição Federal, nós já tínhamos, né, esse artigo falando da necessidade de que a família, o Estado, a sociedade se envolvam, né, façam com que realmente a criança e o adolescente esteja protegido, possa se desenvolver. Então, primeiro eu trouxe aqui para vocês o título 8 da Ordem Social, dentro desse título, o capítulo 7, que vai falar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. E o artigo 227, então, que vai estar dentro desse título e desse capítulo, que vai falar especificamente, né, do que nós estamos trabalhando aqui, que é da proteção da criança e do adolescente. Então, isso tudo aqui, esse primeiro texto, eu tirei da Constituição Federal. Né, professora, mas o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal ela também pode ser chamada de Carta Magna, ou seja, Suprema. Né? Ela é
o maior instrumento legal do nosso país. Ela tem, vamos dizer assim, a lei mais importante. As outras legislações, leis, decretos, normas, elas nunca vão poder confrontar com o que está escrito na Constituição Federal. Elas sempre vão ter que seguir, né, o que já foi antes devidamente elaborado. Então, lá no artigo 227 da nossa Constituição Federal, fala assim, ó, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, né? Ou seja, então tudo isso que a gente vai ver na sequência, a criança, o adolescente e o jovem tem prioridade. Prioridade no quê? No direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 227, já trazia esse texto que era de muita importância, né? Já deixando claro qual que era o papel desses envolvidos, né? E o que nós precisávamos fazer para assegurar, então, aí, né? Quais seriam os direitos da criança e do adolescente. Mas para que esse texto pudesse ter vida, vamos dizer assim, para que ele pudesse ser colocado em prática, é que nasce, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi sancionado em 13 de julho de 1990. E olha só, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente. Então, eu tenho uma dúvida, né? Eu quero saber algo que seja sobre direito de criança e adolescente, eu vou procurar no ECA, tá? O ECA ele incorporou os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e trouxe também o caminho para fazer o quê? Se concretizar, para dar vida ao artigo 227 da nossa Constituição Federal, que determinou, né, direitos e garantias fundamentais às crianças e os adolescentes, ok? Então, muito importante, né, lembrar disso. Lá na nossa Constituição Federal, lá na nossa Carta Magna, né, nós já tínhamos atribuído os direitos e as garantias da criança, do adolescente e do jovem. Mas para que isso pudesse ter vida, para que isso se concretizasse, fosse colocado em prática, surge o ECA, que é uma lei específica, onde ele vai trazer detalhadamente, né, então, tudo que é necessário para que esses direitos e essas garantias realmente existam, ok? Então, olha só. A lei, então, 8.069, de 13 de julho de 1990, é o ECA, né? Então, a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse é o número da lei. Fala assim, ó, o presidente da República, né, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono essa lei, que vai começar pelo título 1, que é das disposições preliminares. Então, eu trouxe aqui para a gente ver junto os artigos que fazem parte do título 1, porque eles vão dar uma base, um melhor entendimento para a gente poder, né, saber qual que é o universo dessa lei, o que essa lei vai abranger. Então, no artigo 1º fala assim, ó, essa lei dispõe sobre a proteção integral, né? Ou seja, pensando aí em várias formas, várias áreas, de quem? Da criança e do adolescente. Artigo 2º, considera-se criança, né? Quando a gente fala ali criança ou adolescente, pode ficar em dúvida. Até que idade é criança, até que idade é adolescente? Então, a lei vai dizer para a gente, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, eu ainda não completei 12 anos, né? Eu tenho, 11 anos e alguns meses, eu ainda sou criança.
dos 12 anos completo, tá? Até os 18 anos de idade, adolescente, ok? Isso é bem interessante, né? Da gente saber. Então, se nós temos ali uma pessoa que ainda não fez aniversário, não completou 12 anos, é considerado pela lei como criança. Fez 12 anos até completar 18 anos, é adolescente. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, explica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Então, em determinadas situações, pode ser que de 18 pule para 21. Artigo 3º. A criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, não é porque é uma criança, não é porque é um adolescente, né, que não tem todos os direitos que uma pessoa adulta ou idosa teria. Então, todo mundo é ser humano, né? A princípio, vamos colocar assim, primeira coisa, né? Não seria nem a princípio, a primeira coisa, todo mundo é ser humano, independente da sua idade. Então, os direitos que são fundamentais a uma pessoa, a um ser humano, vai, logicamente, caber à criança e adolescente também. Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou até por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, a criança e o adolescente, por estar numa fase de desenvolvimento, muitas vezes é prejudicado, pode ser prejudicado, né? Então, às vezes uma criança, ela não entende ainda, ela não consegue tomar uma determinada situação, né? Uma determinada decisão para uma situação, né? Por estar realmente em desenvolvimento, em aprendizagem. Então, a lei, ela vem para quê? Para garantir que durante esse desenvolvimento, enquanto sou criança ou adolescente, né, eu não tenha prejuízo nenhum, eu tenha proteção integral e que, né, eu consiga, então, que essa criança, esse adolescente consiga o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de uma forma livre e digna, ok? Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Olha, gente, isso aqui é bem legal. Sem discriminação de nascimento, de situação familiar, de idade, de sexo, de raça, de etnia ou cor, de religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Ou seja, esta lei, o ECA, é para todas as crianças e adolescentes, independente de tudo isso que a gente viu, né? Então, eu não posso, de forma nenhuma, achar que a lei é só para alguns e não para os outros, né? Por exemplo, pela região que a pessoa mora, pela sua condição financeira, não, né? A lei é igual a todos. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Olha que interessante como é que começa esse artigo 4º. É dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, né? Ou seja, todo mundo precisa se envolver, todo mundo tem que arregaçar as mangas para fazer com que todos esses direitos realmente sejam garantidos à criança e adolescente. Né? Dentro desse artigo 4º, nós temos um parágrafo único que fala o seguinte, sobre a prioridade.
Então, a criança e o adolescente, eles têm prioridade. Quando? Olha só, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, então, em todas essas situações, quando precisa de um socorro, de um atendimento, né, quando o governo vai instituir as suas políticas públicas, sempre a prioridade, então, né, será da criança e do adolescente em relação a outros. Finalizando aqui, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por sanção ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, olha só, não é punido somente aquela pessoa quando ela age, quando ela discrimina, quando ela explora, quando ela é cruel com uma criança ou adolescente, mas também quando ela é omissa, ou seja, quando ela está vendo algo acontecer e que ela não relata, né? Ela não vai atrás de uma forma de ajudar para que isso não aconteça mais. E artigo 6º, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição, então, peculiar, né? Ou seja, de desenvolvimento da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, ok? Então, esses primeiros artigos, né, eles estão dentro do título 1, que são essas informações aí preliminares, vamos dizer assim, que é uma base para a gente poder entender melhor o resto da lei. O título 2, ele é muito importante, porque ele vai trazer os direitos fundamentais. E ele vai se dividir em capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Nós vamos ver aqui, então, rapidamente, né, cada capítulo, e vamos se aprofundar um pouco mais no capítulo 5, que ele é específico, né, sobre a profissionalização, que é o caso de vocês. Então, no capítulo 1, eu deixei até aqui destacado, ele vai tratar, através de vários artigos, sobre o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente. Começando pelo artigo 7º que eu deixei aqui, que fala assim, ó: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Né? Então, ele vai deixar claro aqui, ó, que através de políticas sociais públicas, né, a criança e o adolescente, né, precisa já desde lá que ele está sendo gerado na sua mãe, né, que isso permita então o nascimento, o desenvolvimento, né, através de condições aí dignas, ok? Então, ele vai trabalhar artigo após artigo sobre o direito à vida e à saúde, né? Procurando deixar o mais claro possível esse assunto. No capítulo 2, aí nós conseguimos ver sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, né? Porque não é porque a criança ou adolescente está em fase de desenvolvimento, como eu falei, às vezes, né, a criança ela nem tem entendimento ainda das situações, não é por isso que ele vai ser, né, que ele pode ser prejudicado quanto à sua liberdade, quanto a respeito, né, com a criança ou adolescente, quanto à sua dignidade. Então, ele vai começar ali no artigo 15 e vai falar assim, ó: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas que estão em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ou seja, né, então, que a criança e o adolescente, antes de mais nada, são pessoas. Então, eles têm os mesmos direitos que qualquer outro ser humano,
né? Qualquer outra pessoa, que está garantido lá na nossa Constituição Federal e em outras leis. No capítulo 3, ele vai falar sobre o direito da criança conviver em família, né? E na questão comunitária. Então, convivência familiar e comunitária. Começando ali pelo artigo 19, que vai falar o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família, ou, excepcionalmente, numa família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Né? Então, que ele tem esse direito de poder ter a sua família, em alguns casos isso vai ter que ser, né, numa família substituta, que ele também tem que conviver com outras pessoas, com a sua comunidade, né, a sua sociedade, porque isso faz parte, né, do desenvolvimento. No capítulo 4, vai falar do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Né? Começa lá no artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Né? E aí continua. Então aqui ele vai frisar muito essa questão da importância da educação, né? E que inclusive depois tem relação com a questão da profissionalização, que é o próximo capítulo. Porque é direito, a criança precisa estudar, ela precisa aprender, isso faz parte do seu desenvolvimento, para que aí ela possa se profissionalizar, né? Isso não pode ser tirado da criança, a criança não pode perder essa fase, né, tão importante que é a educação. Sem contar que a gente vê que hoje a educação, ela não termina no ensino médio, né? Ela vai além. A gente faz faculdade, depois a gente faz pós, e a gente continuamente, né? Permanece estudando, permanece buscando novos conhecimentos, porque faz parte do nosso desenvolvimento contínuo. Então, imagina a criança ou adolescente que está nessa fase de desenvolvimento. Então, precisa muito da questão de educação, da questão de cultura, esporte e também de lazer. Aqui vai ser enfatizado também a questão da importância da criança ter o seu momento de lazer, dela brincar. Isso faz parte também, né? Faz parte da vida de uma criança ou do adolescente para que ele possa realmente se desenvolver, né? Em condições aí adequadas. E aí o nosso capítulo, né? O capítulo que tem relação aí com o jovem aprendiz, que é o capítulo 5, que vai falar do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, nós vamos conhecer o artigo 60 ao artigo 69 e vocês vão ver que, né, tem muitas regras, tem ali pontos específicos para que essa profissionalização ela seja um complemento ao desenvolvimento desse adolescente. Então, quando o adolescente entra numa idade que pela lei fica permitido que ele possa, além de estudar, trabalhar, esse trabalho tem condições, né, que vão ter que ser seguidas para que então haja essa harmonia, né, para que o adolescente não tenha que abandonar a escola só para trabalhar. Não, ele vai continuar os seus estudos e ele vai, né, trabalhar junto. E esse trabalho vai ser de uma forma que ajuda, até faz com que o aluno se desenvolva melhor nas suas outras áreas, ok? Então vamos conhecer o artigo 60 ao 69. Então esse texto, olha só, eu tirei ele do ECA, tá? Se vocês pesquisarem no Google aí, ou pelo número da lei, ou, né, pelo ECA, vocês vão encontrar a lei e vão ver que eu tirei de lá, tá? Então, o capítulo 5, como a gente já viu, vai falar sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Ele vai começar lá pelo artigo 60, que vai falar o seguinte, ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Vide Constituição Federal, ou seja, esse texto vem lá da nossa Constituição, tá? No 61, vai falar assim, a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada
por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. Então, na aula que vem, na segunda aula de vocês, no segundo dia de aula, nós vamos começar conhecendo a lei da aprendizagem, que é isso que o artigo 61 está falando. Ele está falando que existe uma legislação específica que vai falar melhor, vai detalhar melhor sobre como que pode ser, então, essa profissionalização do adolescente, Mas que essa lei não vai prejudicar essa, como não vai prejudicar outras, Todas elas acabam se complementando. No artigo 62 vai falar assim: considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então, quando você entra no programa Jovem Aprendiz, por exemplo, que é a condição aí mais conhecida dentro da lei para que o adolescente possa começar a partir dos 14 anos, vocês vão ver, que vocês vão ter uma parte prática na empresa e uma parte teórica, Isso eu expliquei até na aula de introdução. Então, esse técnico profissional é isso, vai existir, um conteúdo prático que vai ser executado lá na empresa, mas vai ter um conteúdo teórico. E esse conteúdo teórico, ele vem justamente para desenvolver, para ajudar mais ainda nessa questão da profissionalização. Ele vem para trazer conhecimentos para vocês sobre o mercado de trabalho, sobre o funcionamento de um negócio, para que vocês possam, então, melhor se adaptar. E que isso tem que estar de acordo aí com a legislação de educação do momento. E aí ele vai explicar mais ainda no artigo 63 sobre essa formação técnico-profissional, porque ela tem que obedecer alguns princípios, que são: inciso 1, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Inciso 2, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. E 3, horário especial para exercício das atividades. Então, veja bem, primeiro inciso, ele já vai deixar muito esclarecido de que essa formação técnico-profissional, esse programa de aprendizagem, não pode ser no mesmo horário que a escola, Porque não pode fazer com que o aluno ele tenha que escolher: eu vou deixar de ir para a escola, vou abandonar o ensino médio para ser aprendiz. Não, E não é esse o objetivo. O objetivo é que o adolescente permaneça, por exemplo, lá no fundamental ou no ensino médio, depende da idade, que ele consiga estudar, se dedicar lá na escola e que no contraturno, num outro horário, ele consiga fazer essa parte de aprendizagem. Desde que seja, então, compatível ao desenvolvimento do adolescente e que tenha esse horário especial, para que isso não conflite com a escola. Então, quando vocês assinaram um contrato lá de jovem aprendiz, vocês viram que o horário de vocês é no turno diferente, após aí o turno da escola de vocês. Geralmente vocês estudam de manhã, é à tarde, Então não há um conflito de horários. E que são 4 horas por dia, Ou pode ser que seja 4 horas por dia você lá na empresa, executando suas atividades práticas, ou 4 horas quando for o dia do curso na casa da criança. Então fica estabelecido esse horário especial. Esse horário especial sai da lei. A lei vai ser muito rigorosa em dizer qual é a carga horária máxima permitida para o aprendiz. No artigo 64, vai falar que o adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem, se ele tiver em algum programa de aprendiz, na condição de aprendiz, No artigo 65 vai falar, agora quando você é um adolescente aprendiz, ou seja, jovem aprendiz, maior de 14 anos, então vai ser a partir dos 14 anos até os 24, que é o programa Jovem Aprendiz, aí você tem assegurado os direitos trabalhistas e previdenciários, que é o que a gente vai ver
na sequência, tá? Então, se você tem menos de 14 anos de idade e participa de alguma condição de aprendiz, de uma condição que aí seja realmente só educacional, né? Algum programa do governo que você faz algum curso para que você desenvolva aprendizagem, você tem a Bolsa Aprendizagem. Agora, quando você é jovem aprendiz, que você passou lá por entrevista, foi selecionado, vai trabalhar na empresa e vai fazer o curso, né, os dois juntos, aí você tem assegurado os direitos trabalhistas e previdenciários. No artigo 66 vai falar o seguinte: aos adolescentes portadores de deficiência é assegurado trabalho protegido. Ou seja, né, um trabalho que esteja de acordo ao desenvolvimento, né, desse adolescente e que possibilite, então, né, que ele execute as suas atividades. No artigo 67, vai falar o seguinte: ao adolescente empregado, tá? Vamos lá. O que é o adolescente empregado? A partir dos 16 anos, você já pode trabalhar com carteira de trabalho assinada, claro, desde que você continue estudando, e aí você é um adolescente empregado. O aprendiz, jovem aprendiz, que é a partir dos 14 anos, que vai ser essa mescla de trabalho mais curso técnico. Em regime familiar de trabalho, se for um aluno de escola técnica, se for assistido por alguma entidade governamental ou não governamental. Então, em todos esses casos, é vedado. O que significa vedado? Proibido, não pode, tá? Então, não pode, inciso 1, trabalho noturno, que é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, nós temos, né, por exemplo, as indústrias. As indústrias, geralmente, elas não param, trabalham 24 horas por dia. Então, tem muitos profissionais que, às vezes, trabalham à noite de madrugada. A partir das 10 horas da noite ou das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, é considerado trabalho noturno. Quem trabalha nesse período ganha até um adicional noturno, por estar trabalhando num horário que não, né, deveria ser o mais correto aí para o corpo humano. O aprendiz, né, o adolescente, todas essas condições que a gente viu aqui, não pode fazer trabalho noturno, tá? Então tem que trabalhar em horário comercial. Não pode, tá? Até 18 anos, não pode trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Então, nós temos, de novo, vou pegar o exemplo da indústria, mas não precisa ser só indústria. Tem muitos tipos de empresas que, às vezes, o jeito que é feita uma atividade, a máquina que é usada, o produto, a matéria-prima utilizada, isso pode colocar em risco a saúde ou gerar um acidente de trabalho no colaborador que executa. Então, tem alguns trabalhadores que trabalham sim em condições que são consideradas perigosas e insalubres, e aí recebem no seu salário até um adicional por isso. Mas para eles executarem essas atividades, é claro, né, que eles vão usar equipamentos de proteção, vão receber treinamento para saber de que forma executar e evitar ao máximo qualquer perigo, né? Então, o adolescente não pode, tá? Não pode nenhum tipo, nenhum nível, nem que seja um nível baixo, até 18 anos, não pode trabalhar em situação perigosa, insalubre ou penosa. O que mais? Não pode em trabalho que seja realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Vem de encontro, né, com o anterior, só deixando mais claro. E não pode que seja realizado em horários e locais que não permitam a frequência escolar. O jovem aprendiz, por exemplo, ele já foi criado com o intuito de fazer com que diminuísse a evasão escolar. Porque o que acontecia? Muitas vezes a criança ou adolescente tinha que ajudar em casa. E aí tinha que tomar a seguinte decisão: eu não vou mais para a escola porque eu vou arrumar um trabalho. Geralmente esse trabalho é informal, sem carteira assinada e ainda em serviços perigosos, insalubres,
né? Então, nada que viesse a contribuir com o desenvolvimento. E a criança, esse adolescente, deixava de ir para a escola, abandonava os estudos. Então, quando foi criado, por exemplo, o programa Jovem Aprendiz, ele veio muito com esse intuito de fazer com que vocês possam, já a partir dos 14 anos, né, conciliar a escola e o trabalho. E foi pensado de uma forma que esse trabalho não é prejudicial, muito pelo contrário, que ele ajuda na parte financeira, mas que ele também ajuda no desenvolvimento, ok? Quase finalizando aqui os artigos. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe em condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. E aí ele traz aqui, ó, parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo e que a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então, aqui é quando esse adolescente vai fazer parte de algum programa social, mas que tenha muito forte esse cunho de ser um trabalho educativo, né? Que seja muito mais voltado para questões pedagógicas do que em si um processo ali produtivo. E por fim, o artigo 69 vai falar que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, desde que, né, primeiro, respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e que a capacitação profissional seja adequada ao mercado de trabalho. Então, pessoal, esse capítulo 5 que a gente acabou de conhecer aqui, ele é muito importante para vocês. Ele trouxe grandes alterações, né, no aspecto da profissionalização do primeiro trabalho. Precisa de mudanças, precisa de melhorias? Sempre. Né? Acho que é muito difícil a gente conseguir algo que não tenha sempre uma necessidade de mudar, de melhorar. Né? É importante que o trabalho seja efetivo, árduo, para que realmente essa profissionalização e essa proteção no trabalho aconteçam conforme esses artigos que a gente viu. Né? E que dessa forma vá cada vez mais deixando de lado a criança e o adolescente envolvida em trabalhos que fazem com que ele saia da escola, em trabalhos perigosos, insalubres, né? Em trabalhos que não ajudam de forma nenhuma aí no seu desenvolvimento, ok? Então, tudo isso que a gente viu fazia parte do nosso título 2, que falava dos direitos fundamentais, ou seja, aquilo que é básico para uma criança e adolescente. Mas o ECA continua, tá? Ele é bem complexo, né? Na verdade, não é complexo, é completo, tá? Essa seria a palavra correta. E aí a gente vem na sequência para o título 3, que vai falar sobre a parte de prevenção. Ele vai se dividir em capítulo 1 e 2, e ele começa lá no artigo 70, eu trouxe o 70A, que vai falar o seguinte, olha, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação a crianças e adolescentes. Então, ele vai trabalhar aqui dentro desse título 3 como que o poder público, na sua forma de governo federal, que é a União, né, dos estados, no nosso caso Paraná, Distrito Federal e os municípios, no nosso caso Castro, né, como que eles vão trabalhar de forma então articulada para fazer com que esse tipo de situação aqui, né, não exista. Não exista castigo físico, né, tratamento cruel, e que seja então identificado e proporcionado formas que não sejam violentas, né, para poder aí educar, né, e desenvolver as crianças e adolescentes.
E a última parte do ECA é a parte especial, que ela se divide em vários títulos, tá? O título 1 vai falar da política de atendimento, o título 2 das medidas de proteção, o 3 da prática de ato infracional, o 4 das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, 5 da importância, né, e o que é o conselho tutelar, 6 do acesso à justiça e 7 dos crimes e infrações administrativas. Ele vai começar lá no artigo 86 falando assim: a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e também não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Lembra que a gente viu que a criança e o adolescente são prioritários. Então, essa política, né, qualquer política pública relacionada à criança e adolescente tem prioridade e tem que ser articulado, então, entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, tanto por ações governamentais ou por aquelas empresas que são não governamentais, né, sem fins lucrativos. Ok? Então, nós vamos parar por aqui nesse primeiro vídeo e na sequência nós vamos dar continuidade ao tema, né, relacionado ao ECA.